Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 3D Concursos. Vamos comentar agora a prova. Hoje são 29 de maio de 2017, no último final de semana. Ocorreu a prova para o Conselho Regional de Medicina, para o cargo de contador. A banca foi a Fundep. E a gente vai comentar as questões, porque essas questões são interessantes no ponto de vista que estão cobrando a nova contabilidade aplicada ao setor público e também as questões de orçamento público. Beleza? Vamos lá. Conselho Regional de Medicina, Minas Gerais, Fundep. Agradecer ao aluno Thiago de Moura pelo envio da prova. E vamos lá. Vamos ver se tem alguma questão que cabe recurso. De acordo com a Lei 4.320 sobre a LOA, assinale a alternativa incorreta. A LOA poderá conter autorização do Executivo para realizar operações de crédito por aro, antecipação de receita, para atender a insuficiência de caixa. Isso aqui é verdade. A LOA compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do governo e da administração centralizada, o que por intermédio deles devam se realizar. Verdadeiro. Todas as receitas e despesas constarão na LOA pelos seus valores diminuídos de suas deduções, pelos seus valores totais. Então aqui está errado, esse é o gabarito, certo? O gabarito aqui está constando como B, na verdade o gabarito deveria ser C de casa. As cotas de receita que uma entidade pública deva transferir para outra será incluída como despesa no orçamento. Beleza. Então, pessoal, primeira questão já tem um recurso. O gabarito deveria ser C de casa e ao invés disso foi B de bola. Beleza? Vamos avançar. Questão 33. A demonstração do fluxo de caixa proporciona um melhor gerenciamento do controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público. Com relação à demonstração do fluxo de caixa, assinale a opção correta. Vou te dar uma dica aqui, ó. Vem aqui para o quadro rapidinho. Eu vou dar uma dica feroz para a DFC. DFC é o seguinte: ativo, passivo, PL. Aí aqui você vai ter o ativo circulante e o ativo não circulante. Passivo circulante, passivo não circulante. Tudo que tiver aqui, certo? Tudo que tiver aqui no ativo não circulante, isso aqui vai ser o fluxo de caixa de investimento. Tudo que tiver aqui no passivo não circulante vai ser o fluxo de caixa de financiamento. Tudo que estiver só no passivo circulante, fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa operacional. Pronto, seria isso aí. Com isso aí a gente acerta a questão, beleza? Vamos lá. O fluxo de caixa do investimento compreende os ingressos, inclusive receitas decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública, e demais públicos e demais fluxos que não se qualificam como receita, como de operações ou financiamento. Pessoal, aqui seria investimento para trocar. E aqui seria o fluxo de caixa operacional. O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e alienação de ativo. Vamos ver se é isso. Ó, investimento, alienação de ativo. Beleza. De ativo não circulante, bem como recebimento em dinheiro por liquidação de adiantamentos, amortização de empréstimos concedidos a outras operações de mesma natureza. Esse, a princípio, é o gabarito. Os desembolsos de investimento correspondem à receita orçamentária arrecadada referente à alienação de ativo não circulante ou amortização de empréstimo concedido. Pessoal, isso aqui seria os ingressos de investimento, né? Inclui ainda as transferências intra e inter com a finalidade de atender despesas com investimento. Seria de investimento, então está errado. As transferências intergovernamentais referem-se a movimentações de recurso financeiro entre órgãos da entidade da administração direta e indireta. Ó, se é intergovernamentais, é entre órgãos e entidades da União para estados e municípios.
Então, o gabarito realmente, concordo, B de bola. 34. Com relação ao controle interno dos entes públicos, considere as afirmativas a seguir. O controle interno normativo está relacionado às ações que propiciam ao alcance dos objetivos da entidade. Sim. O mapeamento de riscos deve demonstrar o grau de comprometimento. Isso aqui não é mapeamento de risco. Isso aqui é um ambiente de controle. Procedimentos de prevenção são medidas que visam a identificação como comitante ou a posteriori. Isso aqui não é prevenção, isso aqui é detecção. Então aqui está errado, realmente o gabarito oficial C de casa, concordo com ele. De acordo com a Constituição Federal, as leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o PPA, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Com relação a esse assunto, julgo a opção correta. Na LOA, deverão estar presentes o orçamento fiscal de investimento e financiamento. Falso. Seria Seguridade Social. Poderá haver realização em qualquer mês do exercício financeiro operações de crédito por antecipação de receita para atender às insuficiências de caixa. Nesse sentido, em caso de déficit, a lei do orçamento indicará as fontes de recursos que o Poder Executivo fica autorizado a utilizar para atender à sua cobertura. Olha, eu concordo que essa questão é a menos errada. Mas o que essa questão não disse? Que a ARO ela só pode ser feita a partir do dia 10 de janeiro e ela deve ser liquidada até o dia 10 de dezembro. Então, assim, hipoteticamente, eu poderia contratar uma ARO em janeiro, a partir do dia 10, e eu poderia contratar uma ARO em dezembro, até o dia 10. Beleza. Só que a gente tem que lembrar que você não pode contratar ARO no último ano do mandato do chefe do executivo. Então, a meu ver, essa questão não está tão certa, mas ela é a menos errada de todas. Beleza? Mas eu acho que aqui cabe um recurso. Pode haver realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos adicionais. Não pode. Isso aqui está na Constituição Federal. Os planos e programas nacionais, regionais, setoriais previstos na Constituição serão elaborados em consonância com o PPA e apreciados pelo STF, não. E apreciados pelo Congresso Nacional. Aqui também está errado. Então, o gabarito menos errado, B de bola, mas mesmo o gabarito B, para quem precisa, dá para entrar com recurso. Então, até agora, 2 recursos na prova. Questão 36. A Lei Complementar 101 estabelece em seu artigo 59 os aspectos referentes à fiscalização do cumprimento das normas dessa lei complementar. Em relação a essa fiscalização da gestão fiscal, assinala a alternativa incorreta, ele quer errada. A despesa corrente pode ser financiada por recursos advindos da aplicação da receita de capital derivada de alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público. Olha, ele considerou errado, mas ao meu ver cabe recurso. Certo? Eu poderia dizer o seguinte, em regra, não pode. Esse foi o gabarito, tá? Mas para essa questão, a meu ver, ficar certa, deveria ter tido em regra. Por quê? Porque eu posso pegar receitas de alienação de bens e aplicar em despesas correntes do regime geral e do regime próprio. Então, cabe um recurso aqui sim. Beleza? Mas foi considerado o gabarito. Letra B, que ele quer incorreta, né? Então, a letra A, a banca considerou incorreta, mas, a meu ver, a letra A, ela admite uma brecha. Pode? Poder pode. Ele não disse em qual situação. Poder pode. Por isso que eu acho que a letra A estaria certa. Agora, se ele colocasse em regra, aí realmente, se ele colocasse em regra, eu posso pegar a receita de alienação de bens e pagar despesas correntes. Aí está errado. Beleza? Então, para essa questão ficar errada, ela deveria ter um em regra. Agora vamos ver a letra B, C e D. A operação de crédito por aro se destina a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e somente deixa eu ver, se destina a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e se realizar somente a partir do 10º dia do exercício. Aqui tem um erro de concordância, mas não é suficiente para marcar errado numa prova. Aqui realmente está certo, verdadeiro. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operação de crédito, verdadeiro.
A fiscalização da gestão fiscal dará ênfase, entre outros assuntos, ao limites e condições de operação de crédito e restos a pagar, inscrição de restos a pagar. Verdadeiro. Então, realmente, digamos assim, a mais errada seria a letra A, mas a letra A ela não está totalmente errada. Porque você pode, sim, pegar receita de alienação de bens e pagar despesas correntes, mas em que situações? Do regime geral e do regime próprio. Então, só para deixar claro aqui, aqui ficou certo, V, V, V e F. A banca quer dizer que isso aqui é F, a letra A. Eu estou te dizendo que a letra A dá para considerar que está certa, então cabe um recurso aí sim. Questão 38. De acordo com a classificação de despesas públicas por categorias econômicas, assinale a opção correta. Considera-se obrigatório, de caráter continuado, a despesa corrente derivada de lei, medida provisória, ato normativo, que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um prazo superior a um exercício. Falso. 2 exercícios. Aqui já era. De acordo com a Lei 4.320, a despesa total com pessoa em cada período de apuração não poderá exceder a 50% da receita corrente líquida dos estados. Nos estados é 60%. Aqui tem outro erro. Classificam-se como despesas de custeio as dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender obras de conservação e adaptação de bens imóveis. Verdadeiro. O valor referente ao pagamento de juros é classificado como despesa corrente e transferência corrente. Verdadeiro. Questão difícil é essa. Isso aqui está de acordo com a Lei 4.320 de 64. A aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização classificam-se como transferências financeiras. Falso. Seria inversões financeiras. Próximo. Então, concordo com o gabarito. 39. De acordo com a Lei Complementar 100, na verdade aqui ele errou, né? Seria a Lei Complementar 101 de 2000, mas ninguém vai errar, ninguém vai anular a questão com base no enunciado. Assinale a alternativa incorreta. Dívida pública consolidada se refere ao montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente da federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operação de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Verdadeiro. Se a dívida consolidada de um ente ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser ele reconduzida até o término dos 3 subsequentes, reduzindo seu excedente em pelo menos 25% no primeiro. Verdadeiro. A dívida pública mobiliária é representada pelos títulos da União, excluídos os emitidos pelo Banco Central. Falso. Inclusive. Só lembrando, o Banco Central parou de emitir títulos da dívida pública 2 anos após a publicação da Lei 4.320, ou seja, até 4 de maio de 2002, porque a LRF é de 4 de maio de 2000. Apesar do Banco Central não emitir mais títulos, isso recorrentemente cai em prova. Se os títulos do Banco Central compõem ou não a dívida mobiliária. Resposta: compõem. D. Os entes poderão conceder garantias à operação de crédito externa e interna. Contudo, a garantia está condicionada ao oferecimento de contragarantia em valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida e à adimplência da entidade que pleitear relativamente suas obrigações junto ao garantidor e às entidades por ele controladas. Verdadeiro, sem nenhum problema aqui. Questão 41. As variações patrimoniais são transações que promovem alterações nos elementos patrimoniais, mesmo em caráter compensatório, afetando ou não o resultado. Sobre as variações patrimoniais, assinale a opção incorreta. Por que essa questão é interessante? Porque apesar da NBCT 16.4 ter sido revogada, você tem que saber o que é uma variação patrimonial quanti e quali, porque isso não é coisa só de norma, isso é coisa doutrinária. Mesmo antes da NBCT 16.4, sempre se discutiu o conceito, a ideia do que é uma variação patrimonial quantitativa, qualitativa, variação orçamentária e extra-orçamentária. Então, independente da NBCT 16.4 ter sido revogada pela estrutura conceitual em 23 de setembro de 2016, segue o jogo. Então, é bom você saber diferenciar conceitualmente, na prática, uma variação quanti e uma variação quali. O resultado patrimonial é apurado, ele que é incorreta, né? É apurado pelo confronto das variações patrimoniais quantitativas, aumentativas e diminutivas, verdadeiro. As variações patrimoniais qualitativas são aquelas decorrentes de transações no setor público, que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. Pessoal, a meu ver, essa aqui está certa. Mas vamos olhar o resto.
Valores referentes a juros incorridos e despesas bancárias se refere à variação patrimonial diminutivas com operações financeiras. Verdadeiro. A compra de um veículo é um exemplo de uma variação patrimonial quantitativa. Aqui está errado. Então, ele disse que o gabarito é B, mas, a meu ver, o gabarito é D. Porque ele quer incorreta e isso aqui é uma variação qualitativa. Beleza? Qualitativa. Então, seria D de dado. E não B de bola. Então, aqui já tem mais um recurso para você aí. Questão 42. Ele pergunta com relação às características qualitativas. As características qualitativas da informação são relevância, representação fidedigna, compreensibilidade, tempestividade, comparabilidade e verificabilidade. A 1 está certa. Então, ou o gabarito é A, ou o gabarito é C, ou é D. A B já morreu. Compõe as características qualitativas: materialidade, custo-benefício, o alcance do equilíbrio apropriado entre as características qualitativas. Não. Isso aqui não são características qualitativas. Isso aqui são restrições. Então, não pode ser a 2. Sobrou apenas a, pode ser a 1, a C ou a D. A informação apresentada no RCPGs, Relatórios Contábeis de Propósito Geral, deve estar completa, neutra e livre de erro material, tanto quanto possível. Embora na prática não pode não ser possível ter certeza ou saber se a informação apresentada nos RCPGs está completa, neutra e livre de erro material. Certo. Então o gabarito concorda com a banca, D de dado. Com isso, pessoal, a gente encerra aqui os comentários à prova do Conselho Regional de Medicina para o cargo de contador, CRM Minas Gerais. Pelo menos 3 recursos para quem está precisando passar nessa prova aí, beleza? Em tempo hábil ainda, porque a prova foi ontem, domingo, estamos comentando a prova hoje, segunda-feira. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Valeu!